Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para iniciarmos a terceira mensagem dessa série chamada Sofrimentos Gloriosos. E 2 semanas atrás nós fizemos a primeira mensagem falando sobre a vida de Abraão, nos inspirando com a vida de Abraão, como Deus usou Abraão, os sofrimentos de Abraão, para transformá-lo num homem mais forte, que chega até nós como o pai da fé. E na segunda semana também, na semana passada, nós estudamos sobre a vida de Jacó, e como Deus usou os sofrimentos dele também para transformá-lo num homem que geraria as tribos de Israel e dando origem ao povo de Israel. E nós temos falado nessa série que, na verdade, Deus não quer que nós soframos. Não é desejo de Deus que nós passemos por sofrimentos, mas os sofrimentos são gerados pelas nossas próprias ações, são consequências das nossas próprias escolhas, e muitas vezes também nós acabamos sendo vítimas da consequência das pessoas que estão ao nosso redor também, das escolhas das pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, Ele vê o nosso sofrimento, Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar, muitas vezes usando esse sofrimento para nos livrar de consequências piores, e muitas vezes usando esses sofrimentos para nos aprimorar e para nos transformar em bênção para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de José, né? Reafirmando essa ideia de que os sofrimentos muitas vezes são consequências das nossas escolhas. E nós temos uma mania muito presente no nosso dia a dia de ou culpar Deus das coisas ou até culpar o diabo, né? Quando não estamos culpando a Deus pelas coisas que acontecem para nós, às vezes estamos culpando o diabo que está produzindo coisas na nossa vida, e poucas vezes nós assumimos a responsabilidade que nós mesmos geramos essas consequências nas nossas vidas, né? Então, hoje nós queremos estudar sobre a vida de José, e o tema de hoje é o sofrimento que abençoa, e nos inspirar com a vida de José, como Deus usou a vida dele, os sofrimentos que muitas vezes, nós vamos ver aqui no decorrer dessa exposição de hoje, foram gerados pelas próprias escolhas de José, mas Deus esteve sempre com ele, usando o sofrimento dele para abençoar a vida dele e a vida de muitos, né? Então, só lembrando vocês, Abraão, ele casou-se com Sara, e ele teve o filho Isaac, que é o filho da promessa, que nós estudamos na primeira mensagem. Isaac, por sua vez, cresceu, e ele se casou com Rebeca, Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, eram gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó foi o filho a qual Deus usou para ter as 12 tribos de Israel. Então Jacó, ele cresce, e aí toda aquela história que nós já contamos na semana passada, você pode ver lá na segunda mensagem, se você quiser saber com mais detalhes, e você não assistiu, né? Mas Jacó, ele casa-se ele vai atrás de querer namorar Raquel, que era a mulher preferida dele, e o seu tio Labão o engana, ele acaba casando com outra irmã, e na verdade que Jacó acaba tendo 4 mulheres, tem um casamento poligâmico, e desses 4 casamentos ele tem 12 filhos, né? E um desses filhos, o 10º filho dele, o 11º filho dele é José. E José era o filho que nasceu da mulher que ele mais amava, que era Raquel, porque até então ela era estéril. E Deus concedeu a ela a bênção de ser mãe, e ela tem José. Então José, até aqui, nesse momento da história, ele é o filho mais novo, ele é o caçula. Mais tarde nós vamos ver que ela teve um outro filho chamado Benjamim, que depois se torna o caçula, e nós vamos ver lá na frente, onde ele aparece. Mas até aqui na história, José é o filho caçula, é o 11º filho de Jacó, e é o filho caçula. E o que é interessante é que, por ser o filho da mulher que ele amava, que ele mais amava, que era Raquel, e ser o filho caçula, Jacó o tratou de uma forma especial. Jacó deixou muito claro que ele dava preferência ao seu filho José em relação aos outros irmãos. Jacó preparou uma túnica especial e deu para José, e José exibia aquela túnica
andando com ela, e aquilo foi gerando inveja nos seus irmãos. Imagina, no casamento poligâmico, como ele tinha 4 mulheres, e todas as mulheres tinham filhos, e a disputa pela atenção de Jacó, a disputa dos filhos pela atenção de Jacó. Você que está me assistindo hoje de manhã e é casado e tem filhos, você já vê a luta que é, né, o desafio que é dar atenção para sua esposa, dar atenção para o seu filho. Imagina num casamento como o de Jacó, poligâmico, com 4 mulheres e 11 filhos até aqui. Imagina a dificuldade que Jacó tinha e como era a disputa também entre as mulheres, as intrigas que eram geradas. Nós vamos ver no decorrer, quando estudamos o Antigo Testamento, que muitos problemas que surgiam nas famílias surgiam por causa do casamento poligâmico. E não é à toa que lá atrás, em Gênesis 2, Deus falou que o homem se casasse com a sua mulher e os dois se tornassem uma só pessoa. Ou seja, o casamento original que Deus criou não era para ser poligâmico. Por isso, as consequências. E nós temos falado aqui que muitas vezes o sofrimento vem das consequências das escolhas que nós fazemos. E eles escolheram ter um casamento poligâmico e colheram vários problemas por causa disso, né? E aqui José, de certa forma, até se aproveita do fato de ser o preferido do pai. Muitas vezes a Bíblia conta que ele chegava para o pai e dedurava os irmãos. O meu irmão mais velho não está cuidando das ovelhas. O fulano não está cumprindo as obrigações. Então ele dedurava. Eu fico pensando, por exemplo, na minha família. Nós somos 3 homens, lá meu pai teve 3 homens, eu sou mais velho, e a irmã caçula, eu tenho uma irmã, o 4º filho do meu pai e da minha mãe, que é uma menina. Então meu pai sempre queria uma menina, nunca vinha. Primeiro foi eu, depois o meu irmão do meio, depois o meu irmão mais novo, e aí a 4ª veio uma menina, que é a Magali, que muitos de vocês conhecem, e ela também se aproveitou do fato de ser caçula, e muitas vezes dedurava a gente, ficava entregando, falava, vou falar para o pai, hein? Olha, quando o pai chegar, eu vou contar. Isso deixava a gente doido, a gente queria pegar ela pelo pescoço. E é assim que começam as dificuldades entre os irmãos, né? Graças a Deus, minha irmã hoje é uma cristã, e a gente tem um ótimo relacionamento, mas foi difícil a nossa infância por causa dessa distinção que havia, né? Tanto para ela também, porque ela sofria, porque a gente ia em cima dela e queria descontar em cima dela essa preferência. E era mais ou menos, agora você imagina isso multiplicado por 3 ou por 4, né? Era o que estava acontecendo na vida de José. E José, ele era preferido do pai dele. Isso está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo de 3 a 4, eu queria que você lesse comigo. Diz assim, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido de sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Sabe, esse é o registro da Bíblia, onde deixa claro que os irmãos começaram a ficar com muita raiva dele, com muito ódio dele. E você que é jovem, nessa altura aqui, José tinha mais ou menos 17 anos. Você que é jovem, está me assistindo hoje de manhã, você deve concordar comigo, que todo jovem tem um pouco de ingenuidade e também de arrogância, né? Ingenuidade porque acha que o mundo é perfeito, acha que ele tem razão de tudo, que está certo, que as pessoas estão erradas, e arrogância porque tem esse ímpeto de teimosia, né? E José aqui tinha um pouco disso, né? Tanto de ingenuidade como de arrogância. E a maneira como ele se expressava para os irmãos, deixava claro isso. E isso também acentuou a raiva dos irmãos. A gente pode ver isso quando José chega para os irmãos e revela um sonho que ele teve, que está lá em Gênesis 37, versículo de 6 a 7. Olha só, quando José chega para os irmãos, imagina, ele é o mais novo, mais odiado pelos irmãos, os irmãos cheios de ciúme dele, e aí ele chega para os irmãos agora e revela o sonho dele. Ele fala, no versículo 6 e 7 do capítulo 37 de Gênesis, ele diz, ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo do campo,
quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim, diante dele. Olha só que interessante, tudo bem que ele estava compartilhando o sonho dele, mas ele tinha essa ingenuidade que, será que foi sábio ele falar isso, né? Que ele estava querendo dizer aqui, olha, vocês vão se curvar diante de mim. Isso aumentou a raiva dos irmãos, mais ainda, porque os irmãos estavam falando, além de ele ser o preferido, ele quer se achar o melhor entre nós. E eles planejaram, fizeram um plano perverso com relação a esse irmão, a José. Imagina chegar ao ponto dos irmãos quererem dar um fim nesse irmão, no José. E foi o que eles fizeram. Um belo dia, você pode ler lá depois, do 37 continua até o 39, e você vai ver a história de José. Um belo dia, os irmãos faziam um plano para se livrar de José. Eles queriam matar José. E eles levam José até um lugar, um campo, e aí eles decidem não matá-lo e jogam ele numa cova. Ele fica lá. Depois, eles pegam e vendem o irmão para os ismaelitas, que o levam como escravo. E ele vai parar lá no Egito. E no Egito, ele é comprado por um dos oficiais do exército, chamado Potifar, um general famoso, e ele vai parar dentro da casa desse homem. Então você imagina, você com 17 anos, sendo maltratado pelos irmãos, é jogado numa cova, é vendido como escravo, e vai parar dentro da casa de um oficial, vendido como escravo. E aqui no capítulo 39, versículo 2 de Gênesis, fala: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Olha que interessante, o José, ele foi, apesar de estar sofrendo tudo isso, de estar sendo maltratado, de ser jogado na cova, de ser desprezado pelos irmãos, ele foi parar na casa, foi vendido como escravo, e lá ele se destacou tanto, ele foi tão fiel, que ele foi parar dentro da casa do egípcio, como um empregado de confiança. E nesse versículo fala que o Senhor estava com José. E talvez você esteja se perguntando agora, mas por quê? Se Deus estava com ele, por que ele passou por tudo isso? Né? De novo, aquela tendência de a gente colocar sempre a responsabilidade em Deus. Querer que Deus intervenha em tudo. Na verdade, José estava tendo a consequência da atitude dele, de se aproveitar de ser o filho especial, e também a consequência que ele estava sofrendo do pecado dos irmãos. Às vezes nós sofremos a consequência dos nossos próprios erros, às vezes nós somos vítimas e sofremos também consequência dos erros e dos pecados das pessoas que estão ao nosso redor. Mas sabe, ele permanece lá, ele é fiel, só que um dia a mulher desse homem vai em cima dele e quer seduzi-lo. E ele, de uma forma digna, ele foge. Ele não quer. E quando ele faz isso, ele diz assim: como eu poderia pecar contra Deus e contra o meu senhor, que seria esse comandante do exército? Ou seja, apesar de estar sofrendo, ele não largou Deus. José tinha relacionamento com Deus. Sabe, talvez você está me assistindo hoje aqui de manhã e você tenha passado por dificuldades, sofrimentos. Quando eu penso nisso, há duas atitudes que nós podemos ter diante do sofrimento, diante de quando somos injustiçados, quando nos fazem sofrer. Ou a gente se amargura e se afasta de Deus, às vezes põe a culpa em Deus, põe a culpa nas pessoas, ficamos amargurados. Ou nós continuamos unidos a Deus, passando pelo sofrimento, mas unidos a Deus, fiéis a Deus, confiantes de que Deus está conosco e que vai nos ajudar. Qual é o tipo de reação que descreve você essa manhã?
José foi do tipo que ficou com Deus. E foi exatamente por essa decisão de ficar com Deus, que Deus trabalhou na vida de José, usando o sofrimento dele, para transformá-lo num homem que iria abençoar muitos. E é isso que é possível quando nós estamos com Deus. Deus pode nos usar e usar o sofrimento que muitas vezes nós causamos, ou que as coisas ao nosso redor estão causando, para nos transformar, como nós vimos na semana passada, mas também para abençoar a nós e aos outros ao redor. Porque só com Deus conseguimos nos levantar com coragem. Foi o que José fez. Ele não se afastou de Deus, apesar do sofrimento, apesar da angústia que ele estava passando. E aí, no Gênesis 39, versículo 21, ele estava lá, ele fugiu da mulher de Potifar, e a mulher o injustiça, né, fala calúnia sobre ele, o marido dela acredita e manda José para a cadeia. De novo. Ele não se amargurou com Deus. Sabe, a grande lição que nós podemos tirar hoje de manhã com José é isso, é o coração, manter o nosso coração fiel a Deus, a ponto de não nos amargurarmos diante das situações de sofrimento. E foi o que José fez. E ele vai parar na cadeia, ele fica muito tempo lá na cadeia, um tempo, e ele, logo em seguida, ele se destaca, porque ele dá o melhor dele lá, ele serve com excelência, e ele é levantado como chefe, como o homem que cuidaria do cárcere das pessoas lá dentro. E Deus, nesse versículo 21, diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Sabe, é isso que acontece quando nós colocamos nosso coração em Deus, mesmo no sofrimento. As pessoas veem e as pessoas reconhecem. E aí o que acontece? Ele, um dia lá na cadeia, ele conhece dois homens, um copeiro e um padeiro, que tinham um relacionamento com o faraó, e ele revela os sonhos desses dois homens, e esses dois homens depois são libertados, um acaba morrendo depois, mas um deles vai e está lá diante do faraó. Um belo dia o faraó tem um sonho, e ele fica muito intrigado com esse sonho, e ele pede para que alguém revele esse sonho, e ninguém consegue fazer isso, até que então esse copeiro lembra de José. Já tinha se passado 2 anos, e ele é lembrado, e o faraó chama José. José revela o sonho do faraó. E o faraó fica tão grato, que chama José para ser o governador, o segundo homem, o homem mais importante depois do faraó. E José faz um plano, porque o sonho que o faraó teve, quando José revela, ele fala que teriam 7 anos de fartura, e depois 7 anos de muita fome. E aí José organiza todo um esquema para poder guardar na época de fartura, que serve de lição para todos nós na vida financeira, né? Quando nós estamos tendo fartura, é sempre bom ter uma reserva, porque quando vem a parte de vacas magras, nós temos aonde recorrer. Foi o que José fez, e transformou o Egito num dos lugares mais ricos da época. E aí acontece que vem os 7 anos de fome. E aí as cidades ao redor vinham até o Egito para comprar mantimento, comprar grãos, porque eles tinham estocado. E com isso vem a família também de José. Jacó começa a passar fome com a família, e aí envia os filhos para ir até ao Egito para comprar comida. E nessa ida, José reconhece seus irmãos. É uma história emocionante, você pode ler depois lá. Gênesis vai até 45, 46, você pode ler a história de José. É muito emocionante esse reencontro. Eu vou ler com vocês agora uns versículos, porque depois que eles compram a comida, eles voltam para sua casa. José já os reconheceu, só que os irmãos não sabiam.
E aí os mantimentos acabam, eles voltam para comprar novamente, e é justamente nessa hora que José reconhece, se revela para os seus irmãos, nesse segundo encontro. E olha só, vamos ler esse segundo encontro, lá em Gênesis 45, no versículo de 4 até o versículo 8. José diz: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha que incrível. Olha que incrível essa atitude de José. Eu queria que você agora visse esse vídeo, esse trecho desse vídeo, que ilustra como foi esse encontro, para ficar mais claro para todos nós. Veja lá. E a taça de prata? Foi encontrada na bagagem do mais novo, como o senhor previu. Por que fizeram isso? Não sabem que um homem como eu tem o poder de adivinhar. O que poderíamos dizer a nosso favor? Como poderíamos justificar a taça encontrada na bagagem do nosso irmão mais novo? Não há justificativa. Não há. Deus sondou nossos corações e encontrou a nossa maldade. E eis que agora somos todos escravos de meu senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão se encontrou a taça. Longe de mim ser injusto. Somente o rapaz ficará como meu escravo. Os outros irmãos podem voltar em paz para o seu pai. Senhor, permita que eu lhe fale aos ouvidos sem que se acenda a tua ira contra teu servo. Porque tu és como o próprio faraó. Então fale o que ainda tem a dizer. Quando estivemos aqui da primeira vez, dissemos ao Senhor que éramos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, já em idade avançada, e que nosso irmão mais novo havia ficado com ele em Canaã. Sim, é verdade. O Senhor pediu que voltássemos à nossa terra e buscássemos nosso irmão, ou jamais veríamos a face do governador novamente. O outro irmão foi morto, despedaçado por um animal. Por isso a alma de meu pai se ligou à alma de Benjamim profundamente. Ele é o filho de sua velhice, seu filho mais amado. Depois de um tempo, o alimento que levamos daqui chegou ao fim. Mesmo assim, nosso pai não queria permitir que Benjamim viesse conosco com medo de perdê-lo. Ele só o permitiu quando a fome outra vez ameaçou as nossas famílias e os nossos filhos. Se voltarmos agora para nossa terra sem Benjamim, nosso pai não suportará viver sem ele. Certamente morrerá de tristeza e desgosto. Por isso eu lhe imploro, Senhor. Deixe que eu fique no lugar de meu irmão mais novo. Fiquei por fiador pela vida de Benjamim diante de meu pai. Jurei que se eu não o levasse de volta comigo, que a culpa poderia recair sobre mim. Deixe que meu irmão volte com os outros. Do contrário, como poderia eu mesmo voltar para meu pai? Que eu fique como escravo no lugar de Benjamim. E não vejo o mal que cairá sobre meu pai, se ele não for. Mitre, por favor, tire os guardas daqui e retire-se também. Quero ficar à sorte com esses homens. Sim, senhor.
Eu sou o irmão que vocês queriam matar. O irmão que jogaram no poço. E venderam como escravo. O irmão que nosso pai pensa ter sido despedaçado por um animal. Sou eu! José! José. Não pode ser. Eu não acredito em tudo isso que eu estou ouvindo. Como vocês tiveram coragem de fazer uma maldade dessas com José? Tentar matar o próprio irmão. Ordinários. Assassinos miseráveis! Calma, Benjamin. Está tudo bem. Como está tudo bem, José? Nossos irmãos tentaram te matar. Cheguem todos mais perto. Por favor, não fiquem tristes. Não se culpem. Não briguem uns com os outros por terem me vendido como escravo. Porque para a conservação da vida, Deus permitiu que eu viesse para esse lugar. Há 2 anos a terra vem sendo castigada pela fome. E ainda restam mais 5 anos, onde não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou na frente de todos para garantir sua descendência e preservar suas vidas através de um grande livramento. Por isso não foram vocês que me mandaram para cá, e sim Deus, que me colocou como conselheiro de Faraó, senhor da sua casa e governador de todo o Egito. Durante todos esses anos, Deus me ensinou que nada dependia de mim, que tudo fazia parte de um propósito muito maior e sublime do que a dor que eu estava sentindo. Deus me consolou o tempo todo e me fez prosperar numa terra estranha. Por isso agora eu peço a todos vocês que se apressem e retornem a Canaã. Digam ao nosso pai que Deus me colocou senhor de toda a terra do Egito. Quero que venham viver perto de mim. Vocês, seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Não é incrível como José teve essa atitude de encarar a situação e perdoar seus irmãos? Vamos entender com um pouquinho mais de profundidade sobre isso. Sabe, José, ele ficou 13 anos, dos 17 até os 30, até se tornar o governador, a segunda maior autoridade do Egito. 13 anos. Imagina você, jovem, que está me assistindo agora de manhã, perder a parte mais emocionante da sua vida, que é a juventude. Sabe, dos 17 até os 30 anos, ele ficou como escravo, ele ficou preso, até se tornar governador com 30 anos. Ele perdeu. Ele poderia estar cheio de ódio, de rancor, de mágoa, para poder descontar agora em cima dos irmãos. Porque foram 13 anos. Ele podia ter cortado a cabeça dos irmãos dele agora. Ele podia ter mandado chicotear os irmãos dele, de raiva. Tudo que ele fez passar. Mas ele perdoou. E ele não depositou nenhum tipo de raiva em cima dele. Muito pelo contrário, ele entendeu que Deus usou toda essa situação para abençoar a vida dele e a vida dos irmãos. Sabe, não é incrível isso? Sabe, José só conseguiu fazer isso, sabe por quê? Porque ele não se afastou de Deus nos momentos difíceis. E essa é a grande lição para nós.
Olha, eu sei que você está passando momentos difíceis agora na pandemia, vários pensamentos, várias dificuldades, mas meu apelo a você, se você quer ser usado por Deus, para Deus usar a sua vida para algo, para abençoar outros, não se afaste de Deus. Foi o que José fez. Sabe o que significa isso? Ele ressignificou o que aconteceu com ele. Ele ressignificou. Ou seja, ele não deixou aquele evento ficar amargurando e ruminando dentro dele. Se você vê a história, ele cria toda uma situação, os irmãos vão, depois voltam, ele cria um jeito ali de trazer os irmãos para perto. Tudo aquilo foi o processo que ele usou para ressignificar o ocorrido e tirar coisas boas do que aconteceu. Sabe o que é ressignificar? É uma palavra muito usada na psicologia, que significa dar um novo significado. Sabe, ele podia pegar o significado da dor e se amargurar e descontar a raiva dele em cima dos irmãos. Mas ele ressignificou. Sabe, ressignificar não é esquecer o ocorrido. Não é esquecer o ocorrido. Mas não deixar o que aconteceu ficar trazendo dor, deixando nervoso, deixando com raiva, com medo. Não deixar com que o que aconteceu produzir dor e mais dor na vida. Ele ressignificou. Sabe, não é que a ferida desapareceu. A ferida estava lá. Mas é que ela não dominava mais José. E esse é acho que é a grande lição da vida de José. Que com Deus nós podemos ter essa força de não deixar as mágoas do passado ficarem dominando mais nossa vida. Sabe, tem uma frase que eu acho que explica muito bem isso, que diz assim: se você não buscar a cura do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Olha que interessante isso. É o que acontece, não é? Quando a gente não lida com as coisas do nosso passado, a gente fica derramando a mágoa, muitas vezes em cima de pessoas que nem tinham a ver com a origem do problema. Sabe, eu lembro a minha criação com meu pai. Meu pai foi um ótimo pai, mas ele tinha uma questão de exigir muito, especialmente de mim, porque eu era o mais velho, de querer que eu tivesse resultados, de me exigir, porque ele não queria que eu tivesse uma vida dura, né? Foi por amor, foi a maneira como ele sabia expressar amor, mas isso gerou em mim uma tendência de querer buscar ser o melhor, de competitividade, de querer, muitas vezes, exigir o melhor das pessoas também, e muitas vezes mais de mim, né? Isso me trouxe um ar de competitividade que não me fez bem por muitos anos. E eu comecei a ver isso também, eu estava passando isso sem querer para o meu filho, porque ele é homem também, né? E exigindo dele resultados e colocando uma pressão que não era necessária ser feito. E quando eu entendi isso e ressignifiquei isso na minha vida, houve uma mudança no meu relacionamento com o meu filho, né? E houve uma mudança também na maneira como eu comecei a me relacionar com as pessoas ao meu redor, tendo mais amor e tendo mais alegria quando eu via meus irmãos tendo vitórias. Então, olha o que pode surgir, pode girar na vida das pessoas, né? Então, hoje, com a vida de José, nós podemos aprender que o seu sofrimento pode abençoar aos outros. O seu sofrimento pode abençoar os outros, se nós aprendermos a ressignificar. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e você tenha sofrido coisas no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa, e você tem muita mágoa com relação a isso. A história de José, eu espero que ela inspire você a buscar Deus para ressignificar isso. Talvez você tenha mágoas da forma como você foi criado, com o seu pai, com a sua mãe. Eu não sei o que você passou, talvez alguns foram abusados quando era criança. Às vezes eu ouço histórias de passados muito tristes, né? Que geram mágoas, e essas mágoas ficam ali ainda dominando a vida dessas pessoas. Sabe, a história de José vem para nos inspirar a buscar Deus para ressignificar isso. Porque, por mais que você tenha sofrido por coisas no passado, essas coisas também ajudaram você a ser melhor que você é hoje. Ser a pessoa que você é hoje.
Porque muitas vezes reagimos às coisas ruins que sofremos para sermos pessoas diferentes. Então, quando nós focamos nisso, não na dor, mas quando nós focamos no bem que isso gerou, isso nos ajuda a ressignificar, né? Para mim, eu penso que o que meu pai fez comigo me ajudou a ser mais responsável, mais zeloso, mais esforçado. Isso me ajuda hoje também, né? Talvez você tenha mágoas com a igreja, porque você sofreu, ou nessa igreja que você faz parte, ou em outra, e isso travou seu coração, trouxe mágoas para você, e você culpa Deus, culpa as pessoas. Sabe, a história de José serve para você buscar em Deus, essa força em Deus, para ressignificar isso. E não deixar que a mágoa fique ali, dominando a sua vida no presente. Isso é ressignificar. Ou seja, é colocar um outro significado. É pegar o que gerou de bom e trazer isso à sua mente. Foi isso que José fez. Ele podia ter ficado magoado, ele podia ter socado os irmãos dele, mas não. Ele ficou bem. Ele entendeu que Deus acabou usando tudo isso para o bem dele, para abençoar a família. E eu sei que muita coisa tem acontecido na sua vida que fez você sofrer, sem dúvida, mas Deus, Ele vendo o nosso sofrimento, Ele acaba usando aquele sofrimento para nos levar para um lugar bom. E é isso que nós temos que ter em mente. Sabe, pensando em José, eu também entendo que José é uma pré-figura de Jesus. José está apontando para Jesus. Por quê? Porque em Filipenses 2, acompanha comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, quando nós pensamos na vida de José, não foi isso que José fez? José foi desprezado pelos seus irmãos. Jesus foi desprezado pelos seres humanos. José foi preso e entregue à humilhação. Jesus foi entregue à morte de cruz. Maior humilhação que um ser humano pode passar. José foi desprezado pelos seus irmãos. Jesus foi desprezado pelos seres humanos. José foi humilhado pelos irmãos e pela situação de escravidão. Jesus foi humilhado por ir para a cruz. Sabe, José se tornou a maior autoridade do Egito somente abaixo do faraó. Jesus foi exaltado a maior autoridade somente abaixo de Deus. E Ele também é Deus. Ou seja, olha quantas similaridades entre José e Jesus. Jesus se tornou a maior autoridade para a glória de Deus, para glorificar o Pai. José se tornou a maior autoridade a serviço do faraó. Sabe, que essa mensagem aqui de José possa inspirar você a ir até Jesus. Porque Jesus, na vida de José, já estava mostrando Jesus ali, Deus estava mostrando Jesus ali, o que Jesus iria passar. E Jesus também serviu, o sacrifício de Jesus serviu para nos tirar da morte. E José também, o que aconteceu com a vida de José, serviu para salvar o povo de Israel. Que depois José traz o povo de Israel para perto e salva eles da morte. E Jesus nos salva da morte eterna, nos chamando para perto de Deus. Sabe, também Judá, um dos irmãos de José, Deus trabalhou com Judá e ressignificou a vida dele também. Sabe, Judá, vamos estudar um pouquinho aqui a vida de Judá. Judá também, Deus usou o sofrimento dele para ressignificar a vida dele também. Olha só, em Gênesis 36, 26 e 27, diz assim: Judá disse a seus irmãos:
Judá era um dos irmãos de José, né? Ele disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Olha, Judá foi o irmão que decidiu e convenceu os irmãos a vender José. Olha que atitude perversa, não é? Mas olha só o que acontece com ele mais tarde, nesse segundo reencontro com José, já no Egito como governador, em Gênesis 44, versículo 33 e 34. Olha só o que acontece. Por isso agora te peço, bom, deixa eu só explicar para vocês aqui. Quando há o segundo reencontro de José com os irmãos, José cria toda uma situação, porque ele descobre que tem mais um irmão, que é Benjamim, e Benjamim nasceu de Raquel, ou seja, é irmão dele de sangue, né, de pai e mãe, e Raquel morre no parto, depois do parto, com Benjamim, e ele sabe desse irmão, então ele cria toda uma situação ali, para tentar ficar mais perto desse irmão, e ele coloca uma taça, a taça importante dele, para incriminar, entre aspas, né, esse irmão, para ficar com ele. Só que Judá, ele tinha prometido, ele levou esse irmão para estar com José, porque José tinha pedido para ele, mas Judá promete para o pai: olha, eu vou trazer ele de volta. E aí, nesse evento, quando José chega e dá o veredito que ia prender Benjamim, na verdade ele queria ficar perto de Benjamim, né? O seu irmão Judá se coloca à frente, e ele diz isso aqui, ó, que nós vamos ler agora, Gênesis 44, versículo 33 e 34, diz assim: por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte para com os seus irmãos. Como poderia eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Isso é Judá que está falando, o mesmo Judá, lá atrás, que tinha planejado vender José. Agora é o Judá que se coloca para defender José. Mas olha que interessante, não foi exatamente isso que Deus fez conosco, que Jesus fez conosco? Ele se colocou no lugar de nós, os irmãos mais novos de Jesus. Se colocou no lugar de nós, para ser escravo, para ficar como escravo, para ser morto na cruz. Para quê? Para nos levar para o Pai, para que eu e você pudéssemos ir para o Pai. Não é incrível isso também? Judá está apontando para Jesus. Jesus faria isso lá na frente. Ele seria o irmão mais novo, o irmão mais velho, que se colocaria no lugar de nós, para que nós pudéssemos estar com Deus. Porque se Jesus não fizesse isso, Deus ficaria numa tristeza muito profunda de nos perder. E por amor a Deus, Jesus se coloca no lugar. Exatamente o que Judá fez. E não é incrível que de Judá saiu a tribo da onde veio o Messias? A Bíblia fala sobre Jesus como Jesus sendo o leão da tribo de Judá. Ou seja, de Judá veio a descendência de Jesus. Olha como Deus ressignificou a vida dele. Provavelmente no caminho, entre a venda de José até agora, Deus trabalhou no coração de Judá para ele ser diferente. E José o perdoa também. E ele é usado por Deus para abençoar nós hoje. A vida de Judá abençoa nós hoje, porque de Judá que saiu o Messias, a descendência do Messias, que nos salva hoje. Sabe, com essa mensagem eu queria inspirar você, hoje de manhã, a ressignificar a sua vida, a buscar Deus, para que Deus use o sofrimento que você viveu na sua vida, seja ele qual for, para que você tire as coisas boas que gerou e abençoe os outros. Que você lide com o passado, seja ele qual for, com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua criação, com os maus tratos que você talvez tenha sofrido, até mesmo com a igreja, as mágoas que você teve nos relacionamentos na igreja, seja lá qual for, que você vá até Deus
E deixe Deus ajudar você a ter forças para ressignificar isso e usar as coisas boas que você aprendeu com esse sofrimento para abençoar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. E assim Deus usar você para o bem e ter a mesma atitude de perdão que José teve. Eu sei que nessa pandemia você está sofrendo, todos nós estamos sofrendo, mas vamos ressignificar esse sofrimento, para que abençoe, o nosso sofrimento possa abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos aprender com o sofrimento, ressignificar o nosso sofrimento, Pai. Obrigado pela vida de José, que nos inspira a ter essa atitude, que nos inspira a sermos mais como Jesus, a olhar que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona no sofrimento, e que o Senhor usa o sofrimento que nós estamos vivendo ali, às vezes por nossas próprias escolhas, às vezes por sermos afetados pelas escolhas das pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor usa esse sofrimento para abençoar outros, Deus, para abençoar a nossa vida e para abençoar outros. E com isso não vivamos no passado, presos ao passado e muitas vezes machucando pessoas no presente, em reflexo das coisas que vivemos no passado. Por favor, Pai, muito obrigado pela história de José, porque através dele nós podemos ter essa esperança e essa inspiração de sermos melhores. Obrigado também por Judá, que também foi ressignificado a vida dele pelo Senhor, Deus, para ser usado como homem que geraria a descendência de Jesus, que nos abençoa hoje. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Olá, irmãos. Meu nome é Clementina, eu tenho 28 anos de cristã e eu gostaria de compartilhar com vocês como tem sido essa minha caminhada com Deus, né? Nesse período. Eu acredito que eu poderia definir essa minha caminhada como períodos de longas pausas, espera e a resposta de Deus. Outro período de espera, longas pausas e a resposta de Deus. Eu lembro assim que logo que eu me converti, eu tinha uma expectativa assim muito grande de que meus amigos todos iam se tornar cristãos, iam receber a mensagem de Deus e iam responder positivamente, né? Então, eu trazia muitos amigos, muitos dos meus conhecidos começaram a estudar a Bíblia e tal, mas nenhum deles, para o meu espanto, disse sim para o chamado de Deus, né? Entre essas pessoas que estudaram a Bíblia lá no meu início de caminhada, estava meu irmão. Meu irmão começou a estudar a Bíblia, mas naquela época ele disse que não. E essas negativas trouxeram um reflexo muito ruim no meu coração, assim, sabe? Fiquei muito triste e frustrada de ver tantas respostas negativas. Embora eu estivesse sempre envolvida com estudos bíblicos dos nossos irmãos na igreja e tal, ajudando outras pessoas a conhecer a Deus, no fundo, ali bem no íntimo do meu coração, eu sentia assim que era como se eu não estivesse cumprindo a missão, porque eu, pessoalmente, não tinha ninguém do meu círculo ali mais íntimo, sabe? Familiar e amigo, ninguém que tivesse dito sim para Deus. Então eu caminhava com essa frustração ali no início da minha fé, e isso durou por 7 anos na minha vida. E eu vejo que durante esses 7 anos Deus foi trabalhando ali, sabe? Com a minha insegurança, com a minha falta de confiança, me ensinando, né, a ser uma mulher perseverante, uma mulher paciente, né? E quando eu completei 7 anos de cristã, meu irmão foi batizado. Ele estudou a Bíblia. Aquele que tinha estudado a Bíblia lá atrás, no meu início da fé, só quando eu tinha 7 anos de cristã é que ele foi se converter, que é o Paulo. Ele se converteu e para mim foi um motivo de grande alegria, né? De ver o quanto Deus é fiel nos planos dele, porque é o plano de Deus que as pessoas sejam salvas. E ele salvou meu irmão.
E aí, depois de alguns anos na fé, meu irmão se casou com a Adriana, e aí meu núcleo familiar já aumentou, né, na igreja. Éramos 3 para orar pelos demais membros da família. E no início da minha caminhada cristã, quem sempre me acompanhou foi meu filho. Meu filho tinha 7 anos e quando começou a frequentar, né, a igreja comigo e tal, o Ministério das Crianças. Então, você sendo pai cristão, você tá com seu filho na igreja, você logo imagina, então esse aqui vai ser fácil, né? Esse aqui vai responder a Deus rapidamente e de uma maneira muito certa, ele vai se tornar cristão. Brevemente, rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu comigo, né? Meu filho, ele se afastou do convívio e tal, na adolescência, e passaram-se os anos, continuei perseverando, orando e recebendo muita ajuda, né? Muito encorajamento dos irmãos, porque isso é algo muito valioso para nos ajudar a perseverar. E aí, passados 27 anos, meu filho retorna pro convívio, começa a se envolver novamente com os irmãos e começa a estudar a Bíblia. Ele e a Adriane, aí eles tomam a decisão de se casar e se tornam discípulos. Eles são batizados, se convertem, né, a Deus e vêm com toda a sua família, né, para servir a Deus, que são os meus netos, meus 3 netos, meu neto Igor, que tem 18 anos, Cauã, que tem 16, e o Fabrício, que tem 3 anos. E eu fico pensando assim, né, que durante todo esse período, 27 anos de espera, com todas as dificuldades do coração, com toda a ansiedade que isso traz, Deus também vai trabalhando, né, no nosso coração, no meu coração, Ele trabalhou no meu caráter. Então, uma coisa que eu penso assim, que para Deus, mais importante que é a bênção que a gente tanto almeja, para Ele, muito importante é a nossa jornada até lá. Porque é nesse período que Deus trabalha, né, no nosso coração, Ele lapida a nossa alma para nos tornar mais agradáveis a Ele, né? Tornar o nosso caminhar, a nossa vida mais agradável. Então, a gente tem esse período de espera, né? Então, eu gostaria muito de encorajar cada um de vocês a perseverarem, porque Deus tem um plano para cada um de nós e Ele vai realizar no tempo que Ele já determinou. Então, vamos em frente e é isso.